Mas é isso aí, o Vasco precisa brigar por grandes jogadores. Tentou o Pepe, segundo Edmundo, fez uma sondagem com o Sérgio Ramos, agora busca o Rafael Tolói, conversou com o Michael. Você tem que brigar por grandes atletas. E aí na negociação, você ganha um, perde outro, mas está brigando. Vasco mostra a cara. É isso que eu sempre esperei. É isso que eu sempre falei. O Vasco precisa lutar por grandes jogadores. Não deu o Rafael Tolói? Continua na mira. Quem sabe daqui a um ano. Então tá aí. Exclusivo, bate-papo com o André Castilho e eu tô mostrando para você. Thiago Marquezine, que de perto acompanha o Atlético Paranaense. Eu trabalhei com ele no Esporte Interativo. Ele traz novidades importantes do Furacão. Beleza pura, Thiago? Beleza pura, Varan. Então, o Atlético chega para esse confronto contra o Vasco pelo Campeonato Brasileiro numa situação curiosa, né? Porque o Atlético provavelmente vai ter um time misto, como vem fazendo no Campeonato Brasileiro, quando você tem a semana dividida entre Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana ou Copa do Brasil, mas o Atlético deve ter esse time misto pensando em enfrentar o Vasco, só que agora, obviamente, o confronto das quartas de final da Copa do Brasil no meio de semana curiosa com 2 jogos entre Atlético e Vasco em São Januário, então a tendência é que o Atlético realmente poupe alguns dos seus principais jogadores, como é o caso, por exemplo, do Fernandinho, um jogador que no meio de semana contra a equipe do Belgrano já jogou gripado, foi um jogo muito desgastante por parte do Atlético, então com certeza vai ser um dos jogadores poupados e o Atlético começa a olhar para o seu banco de reservas nessa necessidade de rotação de elenco no momento decisivo da temporada, onde o clube entende que no ano do centenário a grande chance de conquistas de título são realmente as Copas. O Atlético não está apenas entre os 8 melhores da Copa do Brasil, também entre os 8 melhores da Copa Sul-Americana, então realmente a tendência é focar no jogo de meio de semana. O Vasco, não sei como é que vem, mas vai ter um time bem misto. E nesse time misto que o Atlético vem botando a campo, alguns jogadores vêm sendo peças importantes, como por exemplo o ídolo Nicão, marcou gol na derrota contra o Juventude, um jogo que inclusive o Atlético jogou muito bem, alguns jovens da base que vêm tendo um papel muito importante no grupo e vem sendo importante nessa rotação. O meia João Cruz, que vem aparecendo como uma peça muito criativa no meio campo, um jogador muito especial, uma aposta do Atlético, o atacante Chulimar, um ponta de muita força, de muita explosão, são alguns desses principais personagens. O atacante Lucas Diório, argentino, que chegou no início da temporada a pedido do técnico Juan Carlos Osório, que vem fazendo seus gols, inclusive gols importantes, também deve estar ali no comando de ataque. Então deve ser um Atlético poupando algumas peças, mas um Atlético que aposta também em um elenco que tem ali bons expoentes saindo do banco. Beleza, Bara? Enfim, forte abraço para você, saudades dos nossos tempos de esporte interativo, espero que o amigo esteja maravilhosamente bem e nessa semana uma péssima sorte pro Vasco, valeu? Tamo junto. Vou levar na esportiva, vou levar na brincadeira, viu? Mas péssima sorte aí pro Furacão. Bom, o Vasco tem que botar força máxima, nada de time misto, nada de poupar jogador. É vencer o Atlético na segunda-feira e vencer o Atlético na quinta. O Atlético jogou na quinta-feira, joga na segunda e na próxima quinta. Talvez ele precise poupar jogadores. O Vasco está 1 semana sem jogar. Tem que ganhar os 2 jogos. Depois pega o Vitória e aí entra a data FIFA, vai poder folgar à vontade. Então o Vasco tem que entrar com a força máxima. Todos os ingressos vendidos para os 2 jogos. O torcedor compra para ver o melhor em campo. Galera, vamos trazer aqui uma atualização importante em relação ao volante, né? Jair, meio de campo Paulinho. A expectativa é de que Jair e Paulinho estejam liberados para os treinamentos com o restante do grupo em outubro. Os 2 atletas estão tendo uma recuperação dita como surpreendente, informação que veio do departamento médico, né? Os 2 sofreram ali uma ligação direta, uma LCA, passaram por cirurgia, vem se recuperando, vira e mexe. Os 2 aparecem, né, nas redes sociais do Vasco, com foto, treinando, se dedicando. Ontem mesmo o Paulinho postou foto realizando treinamentos. E os 2 vão ser muito importantes para a fase final ali da temporada, a partir de outubro. Sei que é o finalzinho, mas
podem contribuir, voltando, tendo ritmo, recuperando da questão física. São 2 jogadores, claro, se não for para essa temporada, para a próxima temporada, vão ser importantes demais. Bom, mudando aqui de assunto, vamos falar agora sobre mercado da bola em relação a zagueiro e atacante. Essa semana tivemos a chegada do atacante Jean Menezes, né, o chileno de 1,61 m, jogador de 31 anos, deve estar à disposição para a partida de ida contra o Atlético Paranaense, uma vez que o Jean Menezes também foi convocado para a seleção chilena. Então o jogador já está resolvendo a questão, já assinou o contrato, realizou os exames, tudo ok para ele poder logo ser atualizado, oficializado e anunciado pelo Vasco nas próximas horas, né? Essa é a realidade, já o atacante Jean Menezes anunciado. Bom, o jogador não vai estar à disposição para a partida de amanhã, mas sim contra a partida contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. E agora uma informação importante, galera, o Vasco avança por zagueiro, por Luan Pérez. A informação que o Vasco formalizou uma proposta pelo zagueiro Luan Pérez do Fenerbahçe e a chegada do defensor é a prioridade do gigante na última semana da janela de transferências. Pérez é canhoto, uma opção a mais para o elenco que atualmente só conta com o Léo. O contrato do zagueiro com os turcos até junho de 2025. Lembrando que o Vasco busca ali essa proposta a princípio como um empréstimo, né? Um empréstimo de 1 ano para o jogador vir para o Vasco. Até uma informação da imprensa alemã, o jogador estaria viajando para o Brasil essa semana para resolver essas questões. Tendo uma atualização em relação à chegada do Luan Pérez, com certeza vamos trazer aqui, uma vez que o Vasco acabou recebendo uma recusa da proposta pelo Rafael Tolói. Não que a proposta do Vasco não foi boa, pelo contrário. Informação do empresário do Rafael Tolói que a proposta agradou. A proposta, o Rafael Tolói até gostaria de retornar ao Brasil, mas em conversa com a sua família e também com o técnico da Atalanta, que deseja contar com mais um ano, mais uma temporada, né, até o fim do contrato do Rafael Tolói. O zagueiro pode ser brevemente, né, futuramente, uma proposta, aí, um desejo para retornar ao Brasil, desejo de jogar pelo Vasco. Agora, a questão que tem, o Vasco também fez uma proposta pelo atacante que foi revelado nas categorias de base do Manchester City. Informação também confirmada pelo GE, tanto do Luan Pérez como também do atacante. O Vasco faz proposta pelo atacante Benjamin Garré, revelado no City e atualmente no futebol russo. Benjamin Garré é canhoto e atua nas 2 pontas, flutua pelos 2 lados. O Vasco busca um jogador que possa jogar aberto pela direita para revezar com o Adson. Garré tem contrato com o Keylor Savatov até junho de 2026. Bom, mais uma proposta, mais um atacante. Informação que nós temos também que o Vasco busca nessa janela até o dia 2 trazer um volante para fazer ali o papel junto com o Hugo Moura, uma vez que o Hugo Moura ele vem sendo muito utilizado, vem tendo uma alta minutagem em relação aos últimos jogos. O Vasco busca também a contratação de um volante, mas a prioridade agora, obviamente, é um zagueiro, que no caso a prioridade é o Luan Pérez, e o atacante agora, Benjamin Garré, no qual tem proposta oficial. Então, galera, é uma semana muito aquecida em relação ao mercado da bola, muito movimentado. Até uma informação que nós trouxemos algumas semanas atrás, que o Vasco iria atacar o mercado, né, aproveitar esse momento final. É isso aí, galera. O Vasco está com a mentalidade certa, buscando reforços de peso para encarar os desafios pela frente. Benjamin Garré é um nome que promete, mas queremos saber: o que vocês acham dessa possível contratação? Deixem suas opiniões nos comentários. E claro, não esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like, que ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. E não percam os canais parceiros que estão na descrição. Eles também têm conteúdos incríveis sobre o Vasco e futebol em geral. Valeu e até a próxima. Saudações vascaínas.